Senhores parlamentares. Senhora presidente, no jornal de hoje do Correio Brasiliense traz uma matéria sobre a economia. Economia encolhe e assusta o governo. Nessa matéria, a presidenta Dilma, num discurso que fez na 9ª Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente, ela diz que não se deve medir o país pelo PIB, mas sim por aquilo que se faz pelas crianças e seus adolescentes. Não é o PIB, a capacidade do país, do governo, da sociedade de proteger o que é o presente e o seu futuro, que são suas crianças e seus adolescentes. Muito interessante e importante essa declaração da presidenta Dilma. Diz também, em outra matéria, também em outro jornal, como educação com reforço de peso, a presidenta apresenta a ampliação de 33 mil para 60 mil escolas em tempo integral até 2014. Eu espero que desta vez essas declarações possam se tornar realidade, porque o que a gente tem assistido nesse país com relação à educação são apenas discursos. Na prática, isso não vem ocorrendo nos últimos anos. Se tivesse que medir o nosso país pela educação, pelo tratamento que se dá à educação, talvez estaríamos, como estamos, nos últimos lugares. Porque, de fato, o Brasil ainda, na sua prática, ainda não encontrou a prioridade na educação. E prova disso é o que está acontecendo, e me preocupa muito o que está acontecendo agora nos bastidores. Nós acabamos de aprovar aqui nessa casa, numa comissão especial, o Plano Nacional de Educação. Aprovamos 10% do PIB para a educação. Mas tem gente nos bastidores trabalhando para apresentar um recurso para o plenário, para novamente rever a questão dos 10%. Conversei com o ministro e disse a ele que nessa casa, eu não tenho dúvida que neste plenário ou na comissão, e tenho certeza que também no Senado, nós não vamos aceitar a redução daquilo que foi aprovado, que é os 10% do PIB. E alguém disse, mas o PIB 10% é muito. Não é muito. O déficit educacional, o prejuízo nos últimos anos foi muito grande. A educação básica desse país está um caos absoluto. Então, é necessário, sim, a implementação dos 10%. O que me preocupou e ainda me preocupa é que nós ainda não definimos de quem é a responsabilidade do repasse do complemento. Eu apresentei uma emenda, mas que não consegui aprovar, e eu espero que a gente possa corrigir isso agora no Senado, que é exatamente atribuindo, eu coloquei à União essa responsabilidade, que é a União que arrecada tudo nesse país. Os municípios não conseguem pagar absolutamente mais nada, então não adianta aprovarmos qualquer coisa aqui que onere ainda mais a responsabilidade dos estados e municípios. O único ente capaz de pagar essa conta é exatamente a União. Então, precisamos aprovar no Senado essa emenda no sentido de atribuir à União essa responsabilidade do complemento do PIB nos próximos 10 anos. Da mesma forma que nós temos que aprovar urgentemente nessa casa a Lei de Responsabilidade Educacional. Porque não adianta também só recurso se a gente não tem uma boa gestão. Isso está comprovado. Aqui no Distrito Federal mesmo, essa semana saiu a matéria, deputado Domingos Dutra. Cada aluno no Distrito Federal da rede pública do ensino básico custa por mês, R$850. E esse custo é apenas dividindo aquilo que está no orçamento pelo número de alunos. Não tem investimento nenhum, não tem depreciação, não tem nada, não tem imposto nenhum. Porque se tivesse que embutir aquilo que embutem nas escolas privadas, esse custo seria o dobro, no mínimo R$1.000 por mês, R$1.200 por mês.
Então não adianta somente recurso, tem que ter uma boa gestão, tem que acabar com essa demagogia de gestão democrática apenas no voto. O diretor, para ser diretor de uma escola, precisa de ter conhecimento administrativo, precisa fazer a gestão, tem que ter conhecimento de gestão. Assim como eu acho também que os políticos no executivo, principalmente, deveriam também ter pré-requisitos. Não dá para você entregar uma prefeitura ou uma cidade, uma capital, para uma pessoa incompetente, que não tem um mínimo de conhecimento de gestão. Na casa da gente, tem dificuldade de gestão, de você administrar a conta, a receita e a despesa? Imagine numa escola, imagine no hospital, imagine numa cidade, ou no estado, ou no país. Então, nós temos que aproveitar agora, inclusive, que é início agora de eleição nos municípios, para alertar a comunidade. Não conheça apenas o prefeito, os candidatos a prefeito, procure conhecer os programas, os projetos, como é que as pessoas que estão colocando como candidatos, como é que elas pensam em implementar os seus projetos, de onde é que vem o recurso, como é que elas vão fazer, porque prometer também no discurso é muito fácil, dizer que educação é prioridade é muito fácil, eu quero ver é executar. E eu quero aproveitar isso também para dizer, estamos aí, numa situação gravíssima nas universidades públicas. 57 universidades públicas estão em greve há quase 2 meses. Das 59, 57 estão de greve. Por quê? Por questão salarial. É inadmissível que num país como o nosso, que diz que a educação é prioridade, a gente tem um piso salarial de R$ 1.451. Isso é um absurdo. E querer exigir que os professores, que os educadores com esse salário, dê educação de qualidade para os nossos jovens e adolescentes. Então, se de fato o PIB não é a referência do desenvolvimento de um país, imagine então a educação com o caos que se encontra nesse país, onde apenas 6% dos alunos de 2º grau conseguem concluir o curso com conhecimento mínimo de português e matemática. 6%. De cada 100 alunos, de cada 100, 6 conseguem passar numa prova de português e matemática no 3º ano do ensino médio. Então, não é possível a gente continuar com a educação dessa forma, se não, de fato, garantirmos os 10% do PIB para a educação, seja nos estados, seja no município, né, essa garantia. Nós precisamos capacitar melhor os nossos professores e educadores. Não adianta no plano de carreira, como querem, simplesmente colocar promoção em função de qualquer curso, não. Para ser valorizado, o professor tem que ser capacitado naquilo que ele vai exercer em sala de aula. Não adianta pegar um monte de diplomas e dar a ele aumento salarial se aquilo não contribui em nada com a grandeza e com a melhoria da qualidade daquele aluno da sua escola. Nós temos que olhar muitos estados hoje que recebem ainda, que têm um recurso muito menor, conseguem um resultado melhor do que aqueles que têm recurso e que não conseguem melhorar o seu IDEB, não conseguem melhorar o rendimento dos seus alunos. Nós temos que valorizar os professores, como também os outros profissionais da área de saúde também e outras áreas, em função de resultado. Nós temos que cobrar resultado. Nós temos que cobrar realmente a capacidade dos nossos professores de fazer com que os alunos aprendam. Nós não podemos ter, como temos aqui no Distrito Federal, mais de 18% de reprovação do 2º grau, um dos maiores do país. Nós temos que, de fato, investir na educação, mas de uma forma concreta, não só no discurso. E não adianta dizer que as universidades públicas são de qualidade, porque só são, porque ainda é para a elite desse país. A Universidade Pública Federal foi construída para as elites. Agora é que vem as cotas, agora que com
a melhoria, eu espero, com esses recursos, a gente possa dar acesso e dar igualdade de oportunidades para todos frequentarem uma universidade. As universidades públicas federais hoje são melhores, assim como os institutos federais, porque tem exame, escolhe os melhores. Porque se fosse dada garantia a todos os alunos da rede pública de estarem na Universidade Federal, a qualidade não seria a mesma. Então, o segredo da qualidade da educação está no investimento na educação básica, como era antigamente. Antigamente, Domingos Dutra, deputado, os melhores alunos eram das escolas públicas. Quem estudava na escola particular antigamente dizia, papai pagou, passou. Mas hoje não. Hoje, infelizmente, só entra na universidade pública, federal, quem tem recurso, quem tem computador em casa, quem tem pais, que tem graduação, quem tem transporte, quem está por conta de estudar. E mesmo assim tem dificuldade. Por quê? Porque está em greve direto. Porque os professores precisam realmente ser melhores remunerados. Ninguém nesse país hoje, pode fazer uma pesquisa, ninguém hoje quer mais ser professor. Falar de ser professor para os filhos dos professores, você vai ver que mesmo os filhos dos professores não querem, principalmente eles que estão vendo no dia a dia as dificuldades dos seus pais, que são professores. Então, nós precisamos deixar de fazer discurso para a educação e entrar realmente na questão dos recursos e da gestão. Por isso que a lei de responsabilidade educacional tem que ser aprovada. Mas nós não podemos aprovar essa lei se não definirmos claramente a responsabilidade de cada ente. Como é que eu vou responsabilizar um diretor de escola e dar a ele, penalizá-lo para ele não atingir os resultados, se as autoridades não repassam os recursos? Então nós temos que definir claramente qual é a responsabilidade da União, qual é a responsabilidade do Estado, do município, qual é a responsabilidade dos secretários de educação, dos governadores, dos prefeitos, dos secretários de estados e também, evidentemente, dos diretores de escola, que deverão ser escolhidos não simplesmente pelo voto democrático apenas, mas com os pré-requisitos de conhecimento, de capacidade de gestão, como acho que deveria ser também nos hospitais e em todas as áreas públicas que exigem conhecimento de administração. Tem que acabar com esse negócio de apadrinhado, de botar pessoas incompetentes em cargos importantes, que precisam realmente de conhecimento. Temos que acabar, nós temos que começar a cobrar resultado desses prefeitos, dos governadores e também da presidência. Nós não podemos admitir um país que tem investimentos abaixo de 18%, 15%. Nós temos que investir no mínimo 25% do produto interno bruto em investimento e não custeio. Nós não podemos ter a maior carga tributária desse mundo para que esse recurso vá para a máquina e que não chegue na ponta. Está aí os desvios, milhões de desvios de recursos de corrupção. Essa CPMI que não vai dar em nada, que não dá em nada. A Valec agora, recentemente, milhões, foi preso, já está solto, ninguém fala mais nada disso. Valec, a questão do Cachoeiro, CPMI, que a gente percebe claramente que ninguém quer apurar absolutamente nada, todo dia tem desvio de recurso, toda hora. Eu já disse aqui várias vezes, para repassar recursos para essas ONGs, temos que moralizar isso. Ontem mesmo procurei no site do Ministério para saber a questão de desvio de algumas ONGs, não achei. Mas aí eu descobri depois que não era convênio, é um termo de parceria que não está nem na transparência. Estão escondendo coisas, tem nada de transparente nesses ministérios. Aí descobri que é um termo de referência que não está nem na transparência da CGU, nem no Ministério, em lugar nenhum. Se eu quiser saber, eu tenho que requisitar. E já fiz coisas aqui, requisições de informações de Ministério, que vai completar agora 1 ano e não recebi ainda. E ninguém faz nada. Por quê? Porque não querem, de fato, apurar nada. Se a gente conseguisse economizar, pegar esse dinheiro da corrupção e investir em educação, aí sim, esse país seria um outro. Seria um país muito melhor, porque não tem outro caminho, senhora presidente, para melhorar esse país que não seja educação, mas com recurso, não é com discurso, é recurso. Era isso, senhora presidente. Muito obrigado.